Hoje nós vamos ter aula de costura, né? Corte e costura, Tereza, vamos aprender a costurar, vamos virar costureiro. A gente não vai virar costureiro, a gente vai aprender a costurar e a gente vai aprender a costurar textos, né? Então a gente vai aprender a identificar esses mecanismos de conexão, de articulação, de concatenação entre as partes do texto. E a gente vai usar tanto para fazer a prova objetiva, em que esta matéria despenca, quanto para fazer a prova discursiva. E aí você tem que usar com uma postura diferente, porque o texto é seu, né? Aí são as suas escolhas. Vamos falar de coesão. Neste e nos próximos blocos, é uma matéria um pouquinho extensa. A coesão, nós já vimos lá atrás, é a costura entre as partes do texto. Lembram da nossa colcha de retalhos? Os retalhos são a coerência, as partes que se conduzem para um todo significativo, e a costura é a coesão textual. Essa coesão pode ser estabelecida de várias maneiras, mas vamos começar do início, né? Como tem de ser. Então vá comigo. A coesão é a conexão, articulação discursiva, ou seja, ela é linguística. Quando se fala assim, ó, relações, às vezes no edital vem assim, relações lógico-discursivas no texto. Relações lógico-discursivas é a coerência, que a coerência são as relações lógicas, e a coesão. A coesão são as relações discursivas. A coesão são as palavras, né? Lembre-se sempre da nossa analogia, da nossa metáfora com a colcha de retalho. A coerência é o macro, né, que são as partes ordenadas e alinhadas, e a coesão é o micro. E a gente vai ter dois tipos principais de coerência. A coerência por referenciação e a coerência por sequenciação. Vou mostrar aqui para vocês duas frases curtinhas para a gente entender esse conceito. O relator se manifestou sobre a denúncia. É uma parte, uma frase. Ele a recusou. É outra parte. É como se fossem dois retalhos. Esses retalhos estão costurados. Vamos identificar as costuras, as linhas que estão unindo essas duas partes do texto? Primeiro é isso aqui, ó. Esse ele é um pronome que está na segunda parte do texto e que faz referência ao relator. Olha a linha, olha a costura. E esse a também é um pronome que se encontra na segunda parte do texto e que tem como referente a denúncia. Então, aqui eu fiz essas duas costuras. Isso aqui é coesão. Uma parte, outra parte, e entre elas, essa costura, essa articulação, essa trama. E por isso a palavra texto tem a mesma origem da palavra tecido. Isso aqui, tanto o pronome ele quanto o pronome a, são termos de referenciação. São termos que se referem a outros termos do texto, estabelecendo uma conexão entre as partes do texto. Entendemos essa primeira costura? Isso aqui é uma coesão referencial. Um termo, normalmente um pronome, porque os pronomes têm mesmo esta função, né? Faz referência a outro termo. E aí fica direitinho, é visível, né? A gente está vendo aqui essa costura, essa linha costurando o texto. E aqui embaixo, uma outra situação. Aprendo, estudo. São dois fatos, né? São dois fatos que eu estou apresentando. Aprendo, estudo. Entre esses dois fatos, eu usei essa costura aqui. Ó. A costura aqui foi esse conector. É um conector linguístico. É uma locução conjuntiva. É como se fosse uma conjunção, mas tem mais de uma palavra. Se eu tivesse dito aqui, aprendo porque estudo, aprendo quando estudo, aprendo se estudo,
seriam também novas e alternativas e corretas formas de conexão, mas cada um desses conectores estaria relacionando essas duas partes com um sentido diferente. Então, isso aqui é a chamada coesão sequencial. Ela é obtida pelos sequencializadores. Ela é obtida pelas conjunções, pelas preposições e pelas respectivas locuções. Locuções conjuntivas e locuções prepositivas. Tá? Então, também é uma costura. É como se fosse uma parte do texto, né? Um retalho, o outro retalho, e eu estou ligando. Às vezes não há essa ligação. Às vezes as pessoas dizem assim: aprendo, pausa, estudo, pausa. E muitas questões, muitas, em que os examinadores escolhem textos em que não há conexão, não há conector. Imagine esta mesma frase aqui: aprendo, estudo sem conector. Muitos examinadores, diante de frases assim, inserem um conector aqui no meio para ver se o candidato consegue avaliar se esse conector mantém ou não as relações de sentido que já são prévias, né? Porque, olha, não adianta eu colocar um conector se não houver relação de sentido aqui. Tereza, você disse que cada um desses conectores estabeleceria uma relação de sentido diferente. Sim, vou dizer qual é. Quando eu digo aprendo à medida que estudo, este conector estabelece relação de proporcionalidade. Quanto mais estudo, mais eu aprendo. É isso que eu quero dizer. Se eu digo aprendo porque estudo, o porquê estabeleceria uma relação de causa. Eu aprendo porque eu estudo. Se eu usasse o quando, aí haveria uma relação de tempo. No momento, no tempo em que eu estudo, eu aprendo. Se eu usasse o se, haveria uma relação de condição. Se estudo, aprendo. Né? Na condição de estudar, eu aprendo. Então, esses conectores são importantes não só para garantir a coesão, como para também marcar a coerência, a relação de sentido entre as partes. Então, nós temos basicamente esses dois tipos de coerência: a coerência por referenciação, que é esta aqui, em que um termo se refere a outro, e esta aqui de baixo, que é a coerência, a coesão, né? Temos dois tipos de coesão, perdão. A coesão por referenciação e a coesão por sequenciação ou sequencialização, que é essa dos conectores. Nós vamos estudar primeiro a coesão por referenciação. O que o examinador quer de mim, Tereza? Vou lhe dizer o que ele quer a respeito desta matéria aqui, ó, coesão referencial. Ele quer que você identifique os referenciadores e seus respectivos referentes, que foi o que nós fizemos aqui. E ele também quer que você classifique o referenciador quanto à sua tipologia, se é um termo anafórico, catafórico, aí a gente tem teoria, né? Mas o resto é só habilidade. Vamos trabalhar? Olha, justiça, isso aqui a gente vai fazer juntinhos. Justiça não é apenas o acesso ao poder judiciário, o qual, por mais eficiente que seja, não a promove sozinho. O qual e a são pronomes. O qual é um pronome relativo, esse a é um pronome pessoal, e ambos estão se referindo a elementos já mencionados do texto. Esse o qual se refere a poder judiciário. Justiça não é apenas o acesso ao poder judiciário, o qual, por mais eficiente que seja, não a promove sozinho. O poder judiciário, por mais eficiente que seja, não promove sozinho o quê? A justiça. Então, esse a está retomando justiça. Veja, o qual e a retomam
termos. Ou seja, referem-se a termos anteriormente mencionados. Referem-se a termos anteriormente mencionados. Ah, então é fácil. Eu vou chamar esses dois pronomes aqui, o qual e a, de termos anafóricos. Termos anafóricos são exatamente os que retomam termos, os que se referem a termos anteriormente mencionados. A setinha volta. Olha, a setinha volta. Quando aparece o termo de referenciação, você, na verdade, volta ao texto para buscar o seu referente. Vou lhe dizer uma coisa, isso aqui é uma habilidade de leitura sem a qual a gente não entende o texto. Se eu leio um texto e ao longo do texto aparecem pronomes como o qual, a, ele, lhes, eles, e eu não sei identificar o referente, não sei quem são eles, quem é ela, quem é a, quem é o qual, é porque eu não estou entendendo nada do texto. Então, os examinadores gostam muito de cobrar, não essa nomenclatura, tá? De classificar isso como um termo anafórico. A nomenclatura é uma consequência. Mas os examinadores gostam muito de avaliar, de cobrar essa identificação dos termos de referenciação e de seus respectivos referentes, porque isso é uma habilidade de leitura sem a qual não há leitor competente. Então, é uma maneira de dizer assim, você sabe ler? Se você estiver lá no seu serviço público e receber uma orientação, uma ordem, tiver de interpretar uma lei, você vai saber interpretar? Por isso é um filtro, tá? Então, muitas questões são assim. A minha dica, o meu conselho, a minha orientação é que você não deixe para fazer isso na sua prova, que você faça isso como leitor. Você faz intuitivamente, tá? Claro que até hoje, todos os textos que você leu e que apareceu um ela, você teve de buscar o referente desse ela. Mas eu gostaria que você, a partir de agora, fizesse isso não só intuitivamente, que você fizesse isso com controle do que você está fazendo. Porque aí você começa a ter um pouquinho mais de controle e, consequentemente, de segurança na leitura e interpretação de textos. Então, volte aqui. Isso aqui são termos anafóricos. Agora vamos para o exemplo de baixo. O maior problema da corrupção é este: o desrespeito ao bem comum. O maior problema da corrupção é este. Este se refere àquilo que ainda vai ser dito, não é? Olha, a setinha está para frente. Se a setinha está para frente, este não é um termo anafórico, porque ele não está voltando, ele não está se referindo a nada anteriormente dito, ele está antecipando. Então, isso aqui é um pronome e ele antecipa o que vai ser dito. Ele é um termo que faz referência ao que ainda vai ser dito. Antecipa o que vai ser dito. Que é uma redundância, né? Se eu estou antecipando, é claro que eu ainda vou dizer. E aí eu não posso chamá-lo de termo anafórico, porque ele não está retomando, ele está antecipando, ele é um termo de referenciação. O referente dele é tudo isso aqui, o desrespeito ao bem comum. Mas ele é um termo catafórico. O termo catafórico antecipa o referente. O que é referente, Tereza? O referente é a palavra, a expressão, a ideia, às vezes não é palavra, a que o termo de referenciação está se referindo. Então, todo termo de referenciação tem um referente. Esse o qual é um termo de referenciação cujo referente é o Poder Judiciário. Esse a é um termo de referenciação cujo referente é a Justiça.
Este é um termo de referenciação cujo referente é essa expressão que vem posteriormente. Então, aqui nós estamos diante de duas habilidades que são diferentes e complementares. A habilidade de reconhecer os termos de referenciação e seus respectivos referentes, e a habilidade, que aí tem a ver com conteúdo, né, com domínio de nomenclatura, de classificar esse termo de referenciação como anafórico, se ele recupera algo que já foi dito, ou como catafórico, se ele antecipa algo que vai ser dito. Terceira situação. Vou criar um contexto para a gente entender isso aqui. Você comprou um livro usado lá num sebo e você começou a ler esse livro e lá na página 45 tinha um papelzinho solto, você abriu esse papel, já estava assim até meio amassadinho, amarelado, sei lá desde quando estava lá, o livro é antigo, e neste papelzinho havia um bilhete manuscrito escrito assim: eu vim aqui te ver, volto amanhã. Aí você lê esse bilhete e você vai perceber assim: eu, quem? A pessoa que escreveu o bilhete, né? Quem escreveu. Mas quem é essa pessoa que escreveu esse bilhete? Não sei. Eu vim aqui te ver. Aqui onde? Bom, no lugar onde o bilhete foi escrito. Lugar onde o texto foi escrito. Que lugar é esse, Tereza? Era a casa de alguém? Era o Brasil? Não faço ideia, gente. Não sei. Só sei que esse aqui designa o lugar em que o texto foi escrito. Te ver. Ver quem? A pessoa a quem o texto, esse T é um pronome pessoal de segunda pessoa, e a segunda pessoa é a pessoa a quem o texto se destina. Quem é essa pessoa? Também não faço ideia. Não faço ideia. Volto amanhã. Amanhã faz referência ao dia seguinte da escrita do bilhete. Dia seguinte ao dia em que o bilhete foi escrito. Ao dia em que o texto foi escrito. E que dia, objetivamente falando, é este? Não sei. Eu não sei. Então, eu tenho aqui 4 elementos de referenciação: um pronome, um advérbio, outro pronome, outro advérbio, e eles não consigo identificar o referente. Mas, se eu recuperar o contexto de enunciação, o contexto em que esse texto foi escrito, vamos ver se ajuda? João foi visitar Maria no trabalho dela e não a encontrou. Então, deixou sobre a escrivaninha de Maria o seguinte bilhete: eu vim aqui te ver, volto amanhã. No último dia do ano, isso aconteceu porque ele queria lhe desejar feliz ano novo. Vamos lá, então. Considerado o contexto, quem é eu? João. João é que escreveu. Onde é que ele estava? No trabalho de Maria. Quem é esse T? A Maria. Ele não escreveu para Maria? E o amanhã é que dia? Bom, se ele escreveu isso em 31 de dezembro, porque ele queria desejar, então amanhã é 1º de janeiro. Então, veja, esses termos, tanto os pronomes quanto os advérbios, fazem referência a referentes que não estão no texto. Os referentes estão no contexto de enunciação.
esses referentes, esse eu se refere a João, mas só de ler o texto eu não sei que é ele, não está assinado. Não tenho ideia de quem seja esse T. Então, os referentes não estão no texto. Eles não estão no discurso, no texto. Eles só podem ser identificados, esses referentes aqui, só podem ser identificados se o contexto de enunciação for recuperado. Só podem ser identificados se o contexto foi a historinha que eu contei, que o João foi, se o contexto de enunciação, quer dizer, o contexto em que esse texto foi gerado, se o contexto de enunciação for identificado, explicado, recuperado. Tudo bem? Então, eu tenho aqui palavras que fazem referência ou a pessoas, ou a lugares, ou a dias, mas eu não sei objetivamente a que esses termos se referem. Eu tenho que sair do texto. E aí, isso aqui é um fenômeno chamado deixis, que é uma palavra grega. E esses termos aqui, que fazem referência a algo que não está no texto, que eu só consigo identificar se eu recuperar o contexto de produção, são chamados de deiticos. Ontem eu machuquei esse dedo aqui, foi horrível. Você teve de olhar para mim, não teve? Para saber de que dedo eu estava falando? Fiz de propósito, né? Este dedo aqui, você só vai saber se você sair do meu discurso e olhar o contexto. Aí você vai saber, a Teresa machucou o polegar da mão esquerda. Foi um deítico. Quando eu disse no meu discurso, ontem eu machuquei este dedo aqui, este dedo, este e aqui, era um deítico. Muitas vezes os pronomes demonstrativos são usados para fazer essa referência de lugar, este dedo aqui. Mas se você só ouvir, se você não olhar para a tela, você não vai saber que dedo eu machuquei. Porque quando eu digo eu machuquei este dedo, é um deítico. Só pelo texto, só pelo discurso este dedo, você não sabe que dedo foi. Se foi do pé, da mão, se foi o indicador, se foi o mindinho, enfim. Os nossos textos não têm muitos deíticos, né? Quando nós escrevemos assim, redação, porque não dá para o examinador que está lendo a nossa redação recuperar o contexto. Um dia desse eu estava num consultório de dentista e aí aquele barulhinho, não sei porque a tecnologia não conseguiu ainda excluir aquele barulhinho daquela broca, que aquilo é um terror, e aquele barulhinho me incomodando, eu vou ficando com pânico. E aí eu fui ler uma revista, né, para ver se eu me distraía. E a revista era uma dessas revistas de consultório, já estava um pouco usada, né, já estava um pouco surrada, vi que já estava lá há algum tempo. E aí comecei a ler algumas notícias, reportagens, estava tudo muito bem, eu estava até bem interessada. Até que chegou uma parte que era assim, gente, morreu semana passada Amy Winehouse. Aí eu parei, eu digo, meu Deus, de quando é essa revista? Porque ele disse, morreu na semana passada. Na semana passada era um deítico. Lendo aquela notícia da morte da Amy Winehouse, eu não sabia que semana passada era aquela. Aí eu parei, fechei a revista, ainda tinha capa. Aí eu fui lá na capa buscar o ano em que aquela revista tinha sido produzida. E aí acho que era 2012, foi 2012 que a Amy Winehouse morreu. E aí eu digo, pronto, é um deítico. Na hora eu pensei, vou dar esse exemplo na próxima aula em que eu tiver de explicar um deítico. Aquela notícia dizendo morreu na semana passada Amy Winehouse, você só vai saber que semana passada é essa se você sair do texto e buscar o contexto, em que ano a Amy Winehouse morreu. No caso, eu fui buscar a capa, né? Então, isso é um deítico, tá? A gente vai fazer um resuminho aqui agora, é um quadro resumitivo. A coesão referencial, ela é exercida, ela é garantida, ela é obtida pelos termos de referenciação, que também são chamados de
referenciadores. Todo referenciador tem um referente, que pode ou não estar no texto. Todo referenciador tem referente. Coesão referencial é uma matéria importante. Ela também é interessante. Olha, esse ela é um referenciador na minha frase que tem como referente coesão textual. O referente pode ou não estar no texto. Quando o referente está no texto, endo é dentro. Então, o termo de referenciação é um termo endofórico. Aí ele pode ser anafórico quando ele retoma o referente, ou ele pode ser catafórico quando antecipa o referente. Vou voltar aqui, porque a gente já viu os exemplos. Aqui, neste caso, eles são anafóricos, o qual justiça não é apenas o acesso ao poder judiciário, o qual ele está retomando. E aqui, o maior problema da corrupção é este, ele está antecipando. Nos dois casos aqui, esses termos são endofóricos, porque eles estão fazendo referência àquilo que está dentro do texto. E aqui, nessa nossa historinha, né, nós tivemos os elementos deíticos, e os elementos deíticos são exofóricos. No endofórico, o referente está dentro do texto. Endo é dentro. O referente está dentro do texto. E o exofórico, exo é fora. No exofórico, o referente está fora do texto, está no contexto. O referente está fora do enunciado. Encontra-se no contexto de enunciação. E aí, ele é também chamado de deítico. O nome em grego é deixis, que é a referência ao que está fora. Tereza, essa nomenclatura é cobrada por todas as bancas? Não, essa aqui de deítico, a única banca que cobra, aliás, posso até colocar assim um verbo no pretérito, cobrava muito, hoje em dia tem cobrado muito pouco, é a FGV. E essa aqui, de termo anafórico, ainda de vez em quando vem um examinador que cobra, catafórico muito pouco, tá? Mas como o nosso estudo aqui é completo e a gente não quer ser pego de surpresa por um examinador que resolva cobrar nomenclatura, a gente está vendo essa nomenclatura. O mais importante de tudo é que, na verdade, a gente consiga reconhecer esses elementos de referenciação como mecanismos de coesão textual, que ficam ligando uma parte do texto à outra. Então, volto a dizer, comece agora, a partir de agora, a ler os textos, se você já não vinha fazendo isso, muito consciente de buscar esses processos de referenciação, muito consciente de que a leitura do texto, para ser eficiente, precisa estabelecer, reconhecer todos esses elementos. Então, já leia, na hora da prova, quando você recebe um texto, você não tem que esperar o examinador perguntar qual é o referente do pronome lhe, por exemplo, que aparece na linha X. Você tem que fazer isso na hora em que lê o texto, tá? É tão importante fazer essas referências e identificá-las que todas as bancas cobram isso. O CESP, por exemplo, cobra essa habilidade de leitura em todas as provas que faz. Daqui a pouco a gente volta com um módulo cheio de questões só de leitura, de identificação dos referentes e dos referenciadores e de seus referentes. Muita coisa.